Fala pessoal, aqui é o psicólogo Luiz Silvério e hoje eu vou ensinar para vocês o exercício mais utilizado no mundo para diminuir a ansiedade, que é o exercício de respiração diafragmática. Então, como que vai funcionar esse vídeo? Primeiro, eu vou ensinar para você como fazer o exercício da forma correta e depois eu vou falar para você sobre os benefícios desse exercício. Então, fica aí comigo. Antes de começar o exercício, eu quero pedir para você se inscrever no meu canal, porque aqui eu coloco diversos assuntos sobre sexualidade e psicologia que podem te interessar. Então, aproveita e se inscreve ali. Vamos lá para o exercício então? Quando nós estamos passando por uma situação de ansiedade, é comum que a nossa respiração se torne mais superficial. Ao invés dela ser uma respiração profunda, ela se torna superficial e ela aumenta a quantidade de vezes por minuto que nós respiramos. Isso para nós termos uma reserva de energia de oxigênio caso a gente precise lutar ou fugir de um perigo. Eu falei bastante sobre isso em um vídeo que eu explico detalhadamente o que é ansiedade. Se você não assistiu, aconselho você a assistir esse vídeo. O link está ali na descrição desse vídeo que eu estou fazendo para vocês agora. Então, quando estamos ansiosos, é normal que a nossa respiração ela se torne mais superficial. E para a gente se acalmar, a gente vai fazer o processo contrário. Nós vamos deixar a nossa respiração mais profunda. Mas não é só respirar profundamente desse jeito, né? Essa respiração, apesar de ter bastante ar no pulmão, nem foi profunda. Eu já vou explicar para vocês. Qual que é a respiração que nós fazemos quando estamos ansiosos? Perceba que nessa respiração eu estou erguendo muito mais a parte de cima do peito, né, que a parte de baixo. Então eu estou fazendo o que a gente chama de uma respiração torácica, que é uma respiração que eu uso mais os músculos dessa parte aqui do peito, né, dos intercostais, e eles se contraem e puxam o meu pulmão, fazendo uma pressão negativa, fazendo com que o ar entre nos pulmões. Essa é a respiração. Por outro lado, se a gente quer se acalmar, a gente tem que fazer uma respiração que a gente chama de diafragmática, que é a respiração que eu vou usar o músculo do diafragma. O músculo do diafragma é um músculo que fica mais ou menos nessa região aqui. Ele é desse jeito assim, ó. Então aqui está o diafragma, aqui em cima está um pulmão e aqui em cima está outro pulmão, tá? Quando o diafragma se contrai, ele faz esse processo, ó. Ele se contrai desta forma, e isso faz com que o pulmão que está aqui, ele se expanda. Então o pulmão, ele pode se expandir de duas formas. Uma é essa, pela ação do diafragma, ele se contrai liberando mais ar e fazendo essa pressão negativa, fazendo com que entre ar no pulmão, e através dos músculos intercostais. Os músculos estão aqui, ele se contrai, a hora que ele se contrai, eles puxam o pulmão em direção a si, fazendo com que libere mais espaço e, novamente, essa pressão negativa faz com que entre mais ar. Essas duas respirações que a gente pode fazer, a torácica e a diafragmática. Para a gente se acalmar, a gente tem que fazer a de respiração diafragmática. E como que a gente faz isso? Simples, respirando pelo diafragma. A gente fala que é respirar pela barriga. Então, quando você for puxar o ar, você vai puxar esse ar de uma forma com que essa parte do pulmão, do pulmão ela fique mais parada e essa parte se expanda mais. Então o ar ele vai para a parte de baixo do pulmão. Parece simples, mas muitos pacientes, eu já encontrei vários pacientes com ansiedade que não conseguiam fazer isso. Então eu vou fazer um exercício com vocês para preparar vocês para fazer essa respiração diafragmática. Então como que funciona esse exercício? Você vai deixar o ar livre na traqueia, então você não vai fazer força com a garganta para segurar o ar. Muitas vezes nós fazemos força com a garganta, por exemplo. Segura o ar aqui! Segura o ar nessa região aqui, então essa região vai ficar totalmente livre, né? Você não vai fazer força nem para o ar entrar, nem para o ar sair. Então tá, está totalmente livre. Respira um pouco, para você perceber que essa região está livre, e você vai fazer o seguinte, você vai estufar a barriga e vai murchar a barriga. Então estufa, deixa a barriga grande ajuda. Então deixa a barriga lá na frente, grandona, e depois puxa, fica magrinho, tá? Sem trancar a parte da garganta.
Quando você fizer isso, você vai perceber que o ar, quando você estufa a barriga, ele entra sem você querer, né? Você não vai puxar o ar conscientemente, mas você vai só estufar a barriga, o ar vai entrar. E quando você murcha a barriga, você vai perceber que ele sai, né? Esse é o movimento do diafragma, tá? Isso é muito legal para você ter a percepção de como funciona o seu corpo e como funciona o seu diafragma. Então vamos lá, vamos fazer comigo? O ar totalmente livre, vou estufar a barriga. Agora eu vou murchar a barriga. Olha, só fazendo este movimento de estufar e puxar a barriga, eu consigo fazer a respiração. Esse é o movimento que a gente faz da respiração, pessoal. Só que nós estamos mais acostumados a fazer esse movimento aqui, ó, de contração. Como são músculos que a gente não tem muita percepção, é mais difícil você fazer isso com os músculos intercostais. Mas com o diafragma, a gente tem um controle maior, então é mais fácil, tá? Então, eu quero que você faça esse exercício até você se acostumar com esse movimento de entrada e saída do ar naturalmente. Perceba que quando você estufa, o ar entra e ele está aqui, ó, ele está na parte de baixo do pulmão. Esta parte de cima aqui nem se mexeu, tá tranquila, tá? E agora, o exercício de respiração. Você vai fazer o seguinte. Então, vamos lá. O primeiro treinamento é esse, do ar entrando e o ar saindo. O segundo exercício para treinamento é você vai fazer a respiração diafragmática sem controle de tempo. Então você vai fazer assim, ó. Percebeu que quase não mexi essa região? O ar está todo para a parte de baixo. Deixa eu puxar o microfone aqui para vocês perceberem o ar entrando. Deixa eu voltar ele. Então, conseguiram perceber como que é? Então, primeiro exercício, estufa e murcha a barriga. Segundo exercício, você faz esse processo conscientemente jogando o ar para baixo do pulmão. E agora, o último exercício, que é a respiração diafragmática em si, você vai fazer o seguinte, você vai fazer contando tempos, tá? Então, você vai contar 4 tempos para inspirar e 6 tempos para soltar. O que é contar um tempo? É como se fosse segundos, então você vai contar 1, 2, 3, 4. É claro que, por isso que eu falo tempos, porque isso não foi exatamente um segundo. Então, por isso que eu falo tempos. Então, você vai contar tempos. 1, 2, 3, 4, puxando o ar. E para soltar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Só que você vai contar mais devagar. Estou fazendo aqui como um exemplo. Tá? Eu vou fazer junto com vocês. Então, vai lá. Solta todo o ar. Vamos puxar o ar. Vamos inspirar. Solta. De novo, puxa. Solta. Agora, nós vamos fazer esse exercício. Ó, até minha voz, o jeito de eu falar mudou. Já deu uma diminuída aqui. Vamos lá? Agora a gente vai fazer este mesmo exercício de uma forma um pouco mais lenta que a forma que deve ser feita. Então, vai. Eu vou contar o tempo assim. 1, 2, 3, 4. Solta todo o ar e vou lá. Vai. Solta. Puxa. Solta. Perceba, pessoal, que quando eu vou soltar o ar, eu faço biquinho, eu faço. Por que isso? Porque é mais fácil de você controlar. As pessoas, muitas vezes, quando estão muito ansiosas, têm essa dificuldade de soltar o ar. E a parte mais importante, a parte que você está soltando o ar, que é ela que promove o relaxamento. Então, quando você faz biquinho, é mais fácil. Então, ao invés de você querendo ou não, você acaba soltando o ar mais devagar. Ok, pessoal? Esse, então, é o exercício da respiração diafragmática, tá?
E agora eu vou falar para vocês para que ele serve. Quando nós estamos ansiosos, e a ansiedade é uma reação de luta ou fuga, como eu muito bem detalhei no vídeo sobre o que é ansiedade, se você não viu, está aqui no meu canal, né? Dá uma olhada e aproveita e se inscreve no canal. Vamos lá, de novo, pessoal. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve lá, tá? É uma reação de luta ou fuga à ansiedade. Então, quando a gente vai lutar ou fugir de um perigo, nós temos que estar ativados, nós temos que ter uma reserva de energia para fazer esse processo de luta ou fuga. E quando isso acontece, o nosso corpo ele faz dois mecanismos. Ele aumenta o batimento cardíaco e aumenta a respiração. Por que aumenta o batimento cardíaco? Para ter mais sangue circulando no corpo e levando energia. E por que aumenta a respiração? Que nós precisamos de oxigênio para ter energia, obviamente. Quando a gente faz o processo contrário, nós diminuímos a respiração e, consequentemente, os batimentos cardíacos vão diminuir também. Então, esse é um dos benefícios da respiração. Ele vai fazer você diminuir os batimentos cardíacos, ele vai dizer para o teu corpo, calma, relaxa, tá tudo bem, não tem nenhum perigo, pode ficar de boa aí. O coração vai diminuir e você vai automaticamente relaxar. Uma coisa importante, pessoal, é que quando nós estamos no estado normal de relaxamento, a nossa respiração, ela tem em média, a gente respira em torno de 15 a 17 vezes por minuto. É uma respiração tranquila, né? Porém, quando nós estamos ansiosos, a respiração chega até 30 vezes por minuto, quase o dobro de vezes que a gente respira. E se a gente começa a respirar desse jeito, a gente está dizendo para o nosso corpo, tem perigo aí, cuidado, você está precisando de energia, você está respirando rápido. E isso faz com que nós nos tornemos ansiosos. Então, a própria respiração errada, que a gente às vezes se acostuma a respirar dessa forma, por diversos motivos, por exemplo, ficar com a barriguinha murcha. Se a gente está com a barriga murcha, nosso diafragma está todo contraído na parte de cima, e a gente está respirando só com essa parte aqui do pulmão. Perceba que até minha voz mudou? Soltei. Tá? Então, diversos motivos fazem com que a gente respire errado. E isso aumenta a nossa ansiedade, se somando às coisas do dia a dia que já nos deixam ansiosos. E quando nós respiramos profundamente, com a respiração diafragmática abrindo o pulmão e devagar, nesses tempos que eu falei para vocês, inspirando em 4 e soltando em 6, nós dizemos, não há perigo, e o corpo vai se acalmando naturalmente. Essa respiração diafragmática, ela libera uma substância do nosso sistema nervoso central chamado GABA. Essa substância é um dos inibidores, um dos mais fortes inibidores do sistema nervoso central. E o que ela inibe? Ela inibe o estresse, a agitação, aqueles pensamentos incômodos, né? Então a respiração, ela tem uma respiração diafragmática, uma de respiração mais calma, mais lenta, ela tem uma ação no próprio sistema nervoso, no nosso cérebro. E essa respiração, ela também aumenta os níveis de oxigênio no sangue, porque ela se expande mais, nós temos mais áreas do pulmão com ar, consequentemente eu consigo captar mais oxigênio e levar para o meu corpo. Isso tem um efeito bem legal, pessoal, que é diminuir a pressão arterial. Pensa comigo, se tem pouco ar, o que acontece? O coração ele tem que trabalhar mais rápido, né, para poder levar oxigênio para o corpo. Tem pouco, então trabalha mais rápido aí, circula mais o sangue, passa mais sangue pelo pulmão, capta mais oxigênio e leva para o corpo. Por outro lado, se eu consigo aumentar essa quantidade de oxigênio que tem no organismo, no sangue, através de uma respiração que ela é mais efetiva, o coração não precisa trabalhar tão rápido. Ele pode diminuir a velocidade dele, trabalhar mais devagar, que o corpo vai ser suprido de oxigênio da mesma forma. Então, o coração mais devagar e com menos intensidade, consequentemente, a pressão arterial dá uma diminuída. Respirar dessa forma também tem um outro benefício, que é aumentar a capacidade do pulmão. Se a gente respira só ou seja, só com a parte de cima do pulmão, a gente não está usando o pulmão por completo. E essa parte ela vai perdendo a elasticidade porque não está sendo utilizada. Por outro lado, quando a gente começa a usar o pulmão por completo,
ele vai aumentando, vai melhorando essa capacidade de elasticidade e vai aumentando a quantidade de ar, consequentemente, que o pulmão consegue receber. Então tem esse benefício que é muito legal e é muito importante, principalmente para pessoas que têm falta de ar, né? Isso também fortalece o pulmão, deixa o pulmão mais forte. E nesse período de pandemia, esse é muito importante. Ter um pulmão forte, ter um pulmão saudável, porque o coronavírus, uma das coisas que, como vocês sabem, ele afeta é o pulmão e a capacidade de respiração. A respiração diafragmática também tem outro benefício, que ela promove o relaxamento muscular, né, por todo esse processo que eu já expliquei para você, por conta do coração estar mais tranquilo, o sangue está mais oxigenado, tá? O equilíbrio entre o oxigênio e o gás carbônico está adequado, isso faz com que a gente tenha um relaxamento muscular. Ótimo para a ansiedade. Inclusive, esse relaxamento muscular, ele pode ajudar a gente a dormir. Se você está com uma dificuldade de pegar no sono, fazer esse exercício, 5 minutinhos ali de respiração diafragmática é ótima, vai ajudar você a dormir, né? Por todo esse benefício. Diminui os batimentos, de novo, falando sobre isso, deixa você mais relaxado. E quando o corpo está mais relaxado, a mente também está mais relaxada. Então, aqueles pensamentos de problemas que vêm na tua mente e não deixam você dormir, eles vão diminuir e você vai naturalmente adormecer. E por último, mas não menos importante, ele ajuda nós a controlarmos nossos impulsos. Na hora da raiva, se a gente está com raiva, a gente tende a reagir. É o nosso sistema de luta ou fuga funcionando. Então, se eu estou com raiva, tem algo me agredindo, eu preciso eliminar esse algo ou fugir desse algo. Por outro lado, quando eu começo a respirar de uma forma mais natural, de uma forma mais tranquila, isso diminui o meu impulso de reagir, eu posso ficar mais calmo e lidar com a situação que está me deixando com raiva de uma forma mais racional. Sabe aquele negócio de respira fundo antes de você reagir? Funciona, mas funciona se você respirar fundo da forma certa. Se você respirar fundo, isso não adianta, isso vai te deixar com mais raiva, inclusive. Então, respirar fundo dessa forma pode te ajudar a lidar melhor com a situação que está gerando raiva ou estresse em você. Então, pessoal, esse é o exercício de respiração diafragmática. Como eu falei no começo do vídeo, é um dos exercícios mais ensinados e mais utilizados no mundo para você lidar tanto com ansiedade e quanto com estresse. Ele é bem efetivo. E se você está passando por alguma situação de estresse, 5 minutos desse exercício todo dia vai ajudar você a dar uma acalmada, vai ajudar você a tirar um pouco o estresse da sua vida. Gostaram do vídeo? Gostaram do exercício? Qualquer dúvida, coloque nos comentários que eu vou responder. E se você gostou e se te ajudou, coloca ali também.